São Paulo faz reunião e encaminha a contratação de Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e falo também sobre James Rodrigues, para completar outra cobrança contra o São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre James Rodrigues, que ficará desempregado mais uma vez nos próximos dias. O Rayo Vallecano já deu entrada na documentação para rescisão do contrato do meio atacante colombiano de 33 anos de idade. Passagem para lá de discreta pelo clube espanhol. Ele havia sido dispensado pelo São Paulo em agosto do ano passado. Semanas depois foi contratado pelo Rayo Vallecano, mas na Espanha atuou apenas 7 vezes com uma assistência e nenhum gol. Dos 7 jogos, somente 2 como titular. Sua última aparição em 4 de dezembro, em jogo da Copa da Espanha, um torneio com menos importância, onde os reservas são mais utilizados. Com a dispensa do James Rodrigues praticamente sacramentada, a pergunta que fica é: onde é que ele vai jogar a partir de agora? Existe uma possibilidade real de volta ao futebol colombiano. O Júnior Barranquilla promete abrir os cofres para tentar a contratação do jogador, que vai muito bem na seleção colombiana, mas tem sido um fiasco nos outros clubes. Passagem pelo São Paulo vale a lembrança de 22 partidas, só 2 gols e 4 assistências. Chegou a perder pênalti importante, causando a eliminação do São Paulo, entre outras coisas. Só para complementar, vale lembrar também que quando deixou o São Paulo, James até abriu mão de parte das luvas que teria a receber, mas vai receber uma boa grana de salários. Essa grana ainda está caindo na conta do meio atacante colombiano. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, muito perto de anunciar Enzo Dias como seu segundo reforço para a temporada de 2025. O tricolor já liberou o Galopo, que realizou exames médicos e será anunciado a qualquer momento como reforço do River Plate. Nessa negociação, o River Plate liberou Enzo Dias para virar reforço do São Paulo, por empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra se algumas metas forem batidas, entre elas participação em 60% dos jogos do São Paulo. O Enzo é que vinha criando dificuldades. Lateral que ganha no Milionários 160 mil reais por mês, ele tinha a pretensão de ganhar como Galopo, 450 mil mensais. São Paulo disse que não havia nenhuma possibilidade de pagamento de cifras tão altas. E as negociações estavam sendo conduzidas pelo departamento de futebol nesse sábado, reunião importante. São Paulo topou bancar mais do que os 160 mil atuais. Ele vai ganhar na casa dos 250 mil e o acordo ficou bem perto de ser sacramentado. A tendência é que nas próximas horas, no início dessa semana que está por começar, o Enzo Dias seja anunciado como reforço, lateral esquerdo de boa qualidade, que tem história no futebol argentino e que chega num primeiro momento para ser titular, a menos que o Wendel seja liberado pelo Porto o mais rápido possível. Aí o Wendel e Enzo Dias disputarão a posição. Só para explicar um pouquinho da situação do Wendel, São Paulo nessa segunda-feira vai assinar um pré-contrato com o lateral esquerdo. Ele tem contrato com o Porto até 6 de junho de 2025, ou seja, a partir dessa segunda-feira ele já pode assinar o pré-contrato. O tricolor pretende utilizar desse recurso para pressionar o Porto a liberá-lo. Se não puder, o Enzo Dias vai jogando até a metade do ano e o Wendel se torna reforço na metade da temporada. Só para complementar o noticiário do tricolor, Natanael, lateral direito de 22 anos de idade, que interessa ao São Paulo, segue avançando. O atleta já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Curitiba. Dessa maneira, o Coxa tem a obrigação de negociá-lo agora para não perder o jogador de graça. O pessoal do Curitiba não gostou da postura dos representantes do jogador e decidiu afastá-lo da pré-temporada. Saideira sobre o São Paulo, o Rian Francisco marcou 2 gols na vitória do São Paulo na estreia da Copinha, vitória por 2-0 contra o Serra Branca, e o que mais chama atenção são os números do atacante formado em Cotia: 82 gols em 90 jogos em partidas oficiais pelo tricolor. Preciso te contar agora sobre uma briga antiga entre São Paulo e Atlético Goianiense. E essa briga ganhou um novo capítulo com a venda de Wellington Rato por Vitória. Contei para vocês no vídeo dessa sexta-feira que, enfim, o Wellington Rato havia chegado a um acordo com Vitória e seria anunciado como reforço logo em seguida. Isso aconteceu, a operação de 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, certo? Pois bem, o presidente do Atlético Goianiense, Watson Batista, está revoltado com os dirigentes do São Paulo. O motivo: a falta de comunicação do tricolor. O São Paulo deveria ter avisado o Atlético Goianiense que ainda é parte dos direitos econômicos do jogador, abre aspas para Watson Batista. O Atlético Goianiense tem 20% dos direitos econômicos e possuímos documentos que nos resguardam.
O São Paulo não nos notificou e não falou nada. Me sinto até desrespeitado, pois fiquei sabendo da negociação pela imprensa. Achei até barato esse valor de 5 milhões de reais. Mas vamos notificar o São Paulo em busca dos nossos direitos, fecha aspas. Vale a lembrança de que Adson Batista e São Paulo vem brigando na justiça e também pelos microfones. Tudo porque o Adson muito incomodado com as demoras no pagamento das parcelas do São Paulo em relação ao Atlético Goianiense pela compra do jogador. Além dessa reclamação por não ter sido avisado, sendo parte do negócio, o Adson ainda deu uma cutucada afirmando que o valor foi baixo. Pergunta que eu deixo para você é, você concorda? Daria para vender o Wellington Rato por mais do que 5 milhões de reais? 2 milhões e meio de reais que serão pagos em janeiro de 2025, outros 2 milhões e meio de reais previstos para janeiro de 2026. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que assinará nessa segunda-feira um pré-contrato com o Wendel. Informação super importante, porque vai permitir ao tricolor ganhar força nas negociações com o Porto. Já havia contado para vocês desde o fim do ano passado que entre São Paulo e o Wendel estava tudo certo. O Porto é quem vem dificultando a liberação do atleta, mesmo estando a apenas 6 meses do fim do vínculo e mais, com o Wendel fora dos planos do atual treinador. Qual que é a nova estratégia do São Paulo? Espera que ele complete 6 meses do fim do contrato. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. O contrato dele se encerra em 6 de julho. A partir daí, o Wendel assina o pré-contrato e o São Paulo notifica o Porto. Olha, Porto, agora eu já tenho um pré-contrato com o jogador. Se você continuar dificultando as negociações para liberação imediata, você fica com ele aí pagando o salário sem utilizá-lo. Não tem problema. E aí na metade do ano o Wendel chega para reforçar o São Paulo. Isso o São Paulo imagina que vai obrigar o Porto a fazer menos exigências para a liberação imediata do atleta, que custa cerca de 1 milhão de reais por mês ao time português. Em paralelo a isso, o São Paulo segue conversando com o Enzo Dias, já tem um aval do River Plate para liberação por empréstimo com obrigação de compra. O Enzo, que ganha 160 mil reais mensais no River, quer ganhar perto dos 450 mil a que tem direito o Galopo, até porque uma negociação na teoria casada. Embora elas sejam separadas, o Galopo vai ao River Plate com a expectativa de que o Enzo Dias chegue ao tricolor. O São Paulo já disse que não pagará os 450 mil por mês ao Enzo Dias, mas imagina-se que o acordo possa ser feito com algo na casa dos 250 até 300 mil reais por mês pro Enzo Dias, bom lateral esquerdo, que chegaria para ser titular pelo menos enquanto o Wendel não fosse contratado. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o tricolor está confiante de que o Natanael será comprado junto ao Coritiba, até por conta disso. O tricolor liberou o atacante Caio Mateus, que era uma jovem promessa da base, mas acabou perdendo espaço, especialmente por conta do comportamento fora do campo. Caio Mateus rescindiu seu contrato e foi anunciado como reforço do Coritiba. O tricolor fica com 45% de uma venda futura. E para tornar o negócio pelo Natanael ainda mais simples, São Paulo já aceitou o empréstimo, ou até a liberação em definitivo do Luan, volante que esteve emprestado no ano passado ao Vitória e segue fora dos planos do técnico Luiz Ubeldi. Com as boas do São Paulo, o tricolor fez proposta oficial ao Coritiba para a compra de Natanael, lateral direito de 22 anos de idade, tratado há bastante tempo como uma das grandes promessas da posição. Jogador que só atuou no Couto Pereira, foi formado na base do clube, passou por quase todas as categorias de base da seleção brasileira e vai para o último ano de vínculo no Coritiba, ou seja, se o Coxa não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de ver o jogador assinando um pré-contrato na metade do ano com o São Paulo ou com qualquer outro clube. Natanael, que está avaliado pelo Transfer Marketing em 1 milhão e 800 mil euros. E se o Coritiba aceitar a proposta e há otimismo no São Paulo, a gente vai ver uma troca de laterais, com o Rafinha, que pertencia ao São Paulo, virando o titular do Coritiba na temporada de 2025 e o mesmo acontecendo com o Natanael, só que inverso, deixando o Coritiba para se mudar pro São Paulo. Temporada passada de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências. Ele subiu ao time profissional em 2020, desde então 183 partidas com 3 gols e 12 assistências. Só para complementar, também queria acrescentar a respeito de Enzo Dias, lateral esquerdo argentino do River Plate. O tricolor avançou no empréstimo de Galopo para o River. O negócio está praticamente fechado. Galopo, inclusive, já embarcou para a Argentina, onde vai passar por exames médicos para assinar esse contrato de empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas. O tricolor se livra de 100% dos salários do Galopo, que giram na casa dos 450 mil mensais. O que pega para que o Enzo Dias seja envolvido nessa troca e chegue por empréstimo ao São Paulo é a questão salarial.
Tava fazendo as contas aqui, ele ganha 300, vou trazer o número para real. O Enzo Dias ganha no River Plate algo na casa dos 160 mil reais por mês. E ele exige uma compensação financeira maior para se mudar para o tricolor, mesmo jogando bem menos, e jogando, ele tem sido pouco aproveitado no River Plate. O tricolor tenta gastar o mínimo possível em nome daquela redução da folha tão necessária para a temporada de 2025, mas a tendência é que o acordo aconteça e o Enzo Dias se torne reforço da lateral esquerda do São Paulo. Tricolor que já tem um acordo encaminhado com o Wendel, jogador do Porto. O Wendel vai assinar o pré-contrato com o São Paulo nos próximos dias, assim que seu contrato tiver 6 meses do fim, para que possa, a partir daí, o São Paulo pressionar o Porto por uma liberação imediata do contrato. Prometo ficar de olho em todas essas negociações de mercado do tricolor. Qualquer novidade, conto para vocês. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque é super importante a sua participação. Deixe a sua opinião também. Se caso não for inscrito, se inscreve aí para poder fortalecer e dar a oportunidade da gente estar trazendo vários vídeos diariamente e continuar com o nosso trabalho de deixar você sempre muito bem informado com as principais atualizações do maior clube do Brasil, o Tricolor Paulista. Então já chega aqui, deixa o like bem forte e fortalece a gente legal mesmo, porque você é o cara que a gente está procurando para poder noticiar para você. Valeu? Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo. Segue para mais, vamos que vamos.